Fala galera, vídeo novo no canal e hoje eu vou falar um pouco mais sobre como eu fiz o meu internato nos Estados Unidos e como consegui. Vou falar um pouco mais sobre o programa e como que eu consegui isso. Então, quando eu consegui meu internato, foi mais ou menos assim, entraram em contato comigo por e-mail, responderam, disseram que tinha essa possibilidade e que tinha uma vaga no internato e queriam fazer uma entrevista comigo. Então eu fiz a entrevista coisa de 10 dias depois. É, a veterinária responsável, que era a Kemper no caso, ela me perguntou tudo, fez como se fosse uma prova, entre aspas, teórica, me perguntando o que eu faria, colocando algumas coisas sugestivas e eu respondia para ela ao mesmo tempo. Então foi uma entrevista aí de uns 40 minutos. Ela foi, me explicou como que seria o programa, como que era, né? Então eu lembro que eu fiz essa entrevista no final de junho e no começo de agosto eu já fui para lá. Então chegando lá, tive uma reunião com eles, o hospital tem um corpo médico que eram só os dois dentro do hospital, média de 6 a 7 assistentes e enfermeiros, que são as pessoas que passam à noite, às vezes tem necessidade com cavalo, que ficam fazendo o tratamento, essa questão toda que é prescrita para os animais internados, precisa de um assistente ou um enfermeiro ou um technician, que nos Estados Unidos é bem comum. Então, como que era dividido o nosso programa? O internato geralmente são 12 meses. Então, nesses 12 meses, basicamente foi dividido para mim em três. O primeiro, eu era sempre a pessoa que olhava. É claro que você pode ter a experiência que for, o seu currículo pode ser bom o suficiente, mas eu já tive várias experiências assim. E quando você chega no local, eu acho que a primeira coisa que as pessoas querem é ver como elas trabalham. Então, você tem que ver como que as pessoas trabalham. Então, eu fiquei um bom tempo, coisa de uns 15, 20 dias só olhando, sem ter necessidade de fazer, e as pessoas sempre me mostravam, principalmente enfermeiro, e a partir disso você começa a ter um pouco mais de liberdade. Então, tive essa época de transição. Então, a segunda fase, eu vi que foi uma fase que eu já poderia fazer mais coisas, já era bem discutido. No nosso internato, eu e a outra interna, que era a Alice, nós tínhamos um contato diário com os proprietários. Então, você atualiza os proprietários do que está acontecendo com o animal, se está melhor, se está pior ou não. E todos os dias a gente tinha esse contato. Foi uma coisa bem interessante que eu vi de diferença também. Como que era a agenda? Todas as manhãs você tem os rounds, o que são? Você, o interno ou o residente, chega primeiro que os primários, né, que são os responsáveis principais pelo hospital. Você checa os animais que você tem. Por exemplo, se você tem 5 animais que estão no seu nome, você está encarregado desse animal, então você checa como que ele está, principalmente quando algum outro assistente ou alguma outra pessoa já checou esse animal, se tiver pós-cirurgia, pós-cólica, alguma coisa, um paciente que é crítico. A partir disso, você faz as ordens, né, que são como se fosse um schedule de todo dia, de todos os horários de medicamento que vai ter que dar para esse animal, se alguém tem que andar, caminhar, se tem que fazer um flush, que seja no catéter para limpar esse catéter, você tem que colocar nesse papel. E a partir do momento que você faz essas ordens, você vai e tem os rounds. Então, os rounds você apresenta o animal pro primário, se tiver algum estudante no caso. Então, você apresenta o nome do animal, a raça, o sexo, se é castrado ou não, e por que, e qual a queixa, e por que e qual que é a queixa que o animal está apresentando no hospital. Então a gente fazia isso todo santo dia, o animal tinha que estar lá, se estivesse lá há 90 dias, fazia a mesma coisa, então tinha esse cronograma. E aí a partir disso falava da evolução. E aí, juntamente com o primário do caso, a gente
decidia se ia continuar tratamento, se ia mudar alguma coisa, se tivesse rodado algum exame diferente. Então era bem importante a primeira coisa do dia, que era feita, e todo ano foi feito assim. A gente tinha assistente durante o dia, e se o hospital tivesse um pouco mais cheio, tinha assistente overnight, né? Então tinha gente que trabalhava no hospital durante a noite. Porém, se você tivesse 2, 3 pacientes críticos, quem ia lá para checar os pacientes ou para ver o que estava acontecendo eram os internos. Então, fora trabalhar das 7h30 da manhã até quase 7 horas da noite, sem parar, quase que sem horário de almoço, se tivesse algum animal que tivesse que checar durante a noite, a gente fazia isso da mesma forma. A não ser que tivesse mais animais, e como era um hospital privado, diferente até mesmo do hospital que eu estou aqui, o americano ele já gosta de reduzir gasto, então se precisa mesmo de alguém durante a noite, eles pagam. Se não, a gente se vira e vê no que dá. Então, as áreas de rotação são medicina interna, cirurgia e anestesia, quase que junto, ambulatório, e a parte da reprodução que eu tive que fazer também. Então, como no meu caso eram 2 internos, a gente sempre rodava e fazia setores segmentados. Então tinha um mês que eu estava na reprodução, na ortopedia e na cirurgia. E no outro mês eu estava na medicina interna, no ambulatório ou algo do gênero. E aí no meu caso me perguntam por que eu decidi fazer um internato fora do Brasil. Primeiro caso, que na época eu não queria fazer uma residência no Brasil, pelos fatores que eu já até citei. No segundo ponto, que o internato ele me deu uma experiência não só prática, mas eu aprendi muito no modo geral, no modo de até mesmo de morar fora do país. Me exigiu uma capacidade prática muito maior, e eu aprendi a ter uma capacidade prática muito maior, aprendi a lidar com muitas situações diferentes. E a partir disso, também que o internato abriu portas para eu poder fazer a residência que eu tenho feito hoje. É onde você vai buscar os internatos e onde você vai saber que estão disponíveis. No meu caso, eu sempre busquei e procurei a maioria dos hospitais por conta de um site que é o site da AAP, que eu vou deixar até o link na descrição. E esse site é o site da Associação Americana de Veterinários ou de hospitais que estão associados a essa associação. Então, sempre que tem um programa de internato disponível, eles vão e postam nesse site. Então, você contata o site, o hospital no caso, e aí manda currículo e aí se comunica com o hospital de acordo com a vaga. Tem uma modalidade que é como se fosse uma modalidade premium nesse site, que o quê? Os hospitais postam as vagas, porém não deixam e-mail nem alguma coisa de contato. Então você tem que pagar uma taxa para o site da AAP, mas é coisa que às vezes nem tem necessidade. Então vai de acordo com as pessoas e do que elas estão procurando. Galera, então o motivo do vídeo era esse. Se alguém tiver alguma dúvida um pouco mais persistente e várias pessoas tiverem, eu posso gravar um vídeo um pouco mais específico do que seja, do programa e tudo mais. E quem gostou do vídeo, dá um like, manda para alguém que vai achar interessante também e se inscreve no canal. Tá bom, galera? Obrigado, até mais.